Neste momento, atenção, a Anvisa julga o recurso apresentado pela empresa IP. Eles apresentaram um recurso em cima dessa suspensão de fabricação, venda e distribuição de alguns lotes de alguns produtos da marca por risco de contaminação por bactéria. Renan Fiuza, cheguei até você, hein? Demorei, mas cheguei, meu amigo. Nos conte, por favor, o que é exatamente esse julgamento? De que maneira isso ocorre, inclusive envolvendo a Anvisa, que foi a responsável, por algumas determinações em relação à IP. Bem-vindo. Obrigado, Elisa. Ótimo dia para você, para a turma toda que está no estúdio. Boa sexta-feira para todo mundo. Pois é, começou agora há pouco, tá? A gente está falando aí de 10 minutos do início desse julgamento. Julgamento que foi adiado, a gente relembra, era para acontecer na última quarta-feira, mas a Anvisa preferiu ter mais tempo para analisar a documentação que foi apresentada pela empresa IP, né? A gente está vendo aí, portanto, são imagens ao vivo. Estão sendo transmitidas essas imagens pelo YouTube, tá? Então, a gente tem o começo ali, já estava acompanhando um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, o advogado da empresa, falando inclusive sobre os danos, né, dessa suspensão. E agora o colegiado debatendo, discutindo, e o que está em jogo, tá? Se a IP, a empresa, poderá voltar a fabricar, comercializar e distribuir os produtos, né? Porque neste momento a gente tem essa paralisação. O lote foi retirado, a gente teve ali inclusive o posicionamento do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pedindo para que as pessoas que tivessem ali no final do lote 1, a numeração, que elas deixassem de lado e não utilizassem esse produto. E aí a gente teve também a contrapartida, que foi a empresa se posicionando, se manifestando. Alguns representantes estiveram em Brasília em contato com os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, debatendo, apresentando documentações. E quais documentações foram essas? Segundo a gente tem de informação, inclusive foi repassada essa informação pela diretoria da IP, eles já apresentaram 239 ações de correção diante desse cenário, que é gravoso também, obviamente, para a empresa, e apresentaram para a Anvisa: olha, estamos trabalhando para reverter essa situação. Então, ao menos 239 ações corretivas. É isso que está, inclusive, no documento que foi divulgado pela própria empresa IP. E agora a gente teve aí um tempo, maior para que o colegiado da Anvisa, da Agência Nacional, pudesse analisar toda essa documentação que foi apresentada. Por isso que na última quarta-feira não tivemos o julgamento, era previsto para acontecer também nesse mesmo horário, às 9h30 da manhã, foi cancelado, tiveram mais 2 dias para analisar e agora a gente tem esse start no julgamento. Temos vários envolvidos, diretoria, alta cúpula ali da Agência Nacional de Vigilância, diretores também da empresa IP, assim como o advogado que já estava se manifestando um pouco antes de você, Elisa, me chamar, tá? O que eu tenho aqui de informação, a gente vai ter que acompanhar e seguir acompanhando, esse julgamento, foi a nota da empresa. Eu vou ler aqui para vocês o que disse a empresa. A IP informa que está em colaboração máxima com a Anvisa na busca por uma solução definitiva para a situação que envolve toda essa suspensão da venda, da comercialização e também do uso de seus lava-roupas líquido e lava-louças líquidos também, além dos desinfetantes com lotes de fabricação final 1, conforme dispõe a resolução. Essa foi a nota da IP e agora a gente precisa acompanhar, de fato, essa que é a primeira reunião extraordinária pública da diretoria colegiada, inclusive está ali no canto, no alto ali, tá? Então a gente tem a alta cúpula da Anvisa, agora analisando a documentação, conversando com os advogados, ouvindo o posicionamento e, para além disso, também tudo que reverberou, por meio das redes sociais, o âmbito político e teológico também, que acabou ganhando as pautas, No noticiário a gente falava a respeito de saúde pública, de um problema grave que foi constatado pela Anvisa na fabricação desse lote 1 de desinfetantes, Mas, para além disso, também aquela pauta política que acabou ganhando corpo. Fato é que a gente precisa entender, analisar a fundo e aguardar o resultado desse julgamento, que começou agora, como eu disse, por volta das 9h35, ou seja, temos aí pouco mais de 10 minutos de julgamento. Qualquer novidade, estou aqui de olho, a gente vai conversando e eu vou trazendo para vocês.